Paz do Senhor para todos. Amém. Onde estão os adolescentes da UDADEC? Amém. Eu falei errado, hein? UDADEC. Falei o quê? UDADEC, faltou o A. Faltou o A de adolescentes, exatamente, né? Então vamos lá, turma. É ao vivo, né? Sempre ao vivo acontece alguma coisa, né, pessoal? Cadê os adolescentes da UDADEC? Amém! Louvado seja Deus. Turma, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu conheço vocês, assim, de muito perto, apesar que é pelas redes sociais. E hoje eu vi o quão pentecostais vocês são, né? Eu participo lá de todos os vídeos que o Vitor, né, o pessoal aqui coloca, e eu sempre vejo os adolescentes aqui das Assembleias de Deus de Cubatão, cheios do Espírito Santo, louvando e adorando o nome do Senhor. E agradeço a Deus pela grande oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite, neste último culto do ano, rever meu amigo Vitor, também a Jane, a Fer, né, responsável pela mídia do CNJ Team, também a meninada aí. A gente esteve junto acho que umas 4, 5 vezes esse ano, né? Umas 4, 5 vezes no decorrer do ano, e é sempre muito bom estar juntamente com esta família que não apenas ama adolescentes, mas respiram adolescentes. Eu tenho o grande privilégio de coordenar os adolescentes de Jundiaí, e assim como o Vitor falou, nós amamos os nossos meninos e meninas, porque vocês são a igreja do amanhã, são a igreja do amanhã, mas vocês também são a igreja do hoje. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Conheceu o Lucas Guilherme, Samuel Guilherme, é um prazer. O Lucas Samuel. Bom, se eu errasse mais uma vez, o galo ia cantar. Um prazer conhecê-lo, né? Pessoalmente, né? O Vitor sempre tem falado muito bem do irmão. E que vozeirão, viu? Lá no céu eu acho que eu vou ter uma voz assim, porque aqui na terra, meu Deus do céu. Deus abençoe a sua vida, a vida de cada líder de adolescentes aqui de Cubatão. Vocês são vitoriosos. Aqui está a maior coroa que um líder pode ter aqui. A vida desses meninos testemunhando aqui das maravilhas que Deus tem feito na vida deles. Né? Acredito que muitos dos meninos que aqui falaram são liderados por vocês. E não existe nada melhor do que vê-los aqui testemunhando do grande amor de Deus na vida deles. E saibam, há o dedo de vocês aí. Não é verdade? Vocês não desistiram deles. E aqui está a maior recompensa que um líder pode ter, que é ver os seus meninos testemunhando do grande amor de Deus. Queridos, quero aqui compartilhar com vocês um texto que Deus colocou no meu coração, que está em 2 Crônicas, capítulo de número 33. Depois estarei lendo também o capítulo 34. Mas vamos ler 2 Crônicas, capítulo de número 33, verso 1 e o verso de número 2. Verso 1 e o verso 2. Gostaria de meditar rapidamente com vocês a respeito de 2 adolescentes como vocês. 2 adolescentes que são descritos no Antigo Testamento, e esta palavra foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Todo mundo achou, pessoal? Amém? 2 Crônicas, capítulo de número 33, verso 1 e o verso 2. Aí na sua Bíblia possivelmente vai estar escrito o reinado de Manassés de Judá, e o verso 1 diz o seguinte: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Turma, quantos anos ele tinha quando começou a reinar? 12. Quantos? 12 anos, quando ele começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado
de diante dos filhos de Israel. Agora eu gostaria de ler com vocês, capítulo de número 34, ainda de 2 Crônicas, capítulo de número 34, verso de número 1, verso de número 2, verso de número 3, que nos diz o seguinte: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Quantos anos tinha Josias quando começou a reinar, pessoal? 8 anos. Verso 2: Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi seu pai, e não se desviou para a direita e nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, portanto, vamos lá. Com quantos anos ele começou a reinar? 8. Com 8. Mais 8? 16. Ou seja, quando ele tinha 16 anos, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Amém, pessoal? Amém. Turma, texto do qual eu fiz a leitura com vocês está falando a respeito de 2 adolescentes descritos no Antigo Testamento. Um deles, como nós lemos, começou a reinar com 12 anos, ainda na sua fase de adolescência. O outro começou a reinar antes de entrar na pré-adolescência, ele ainda tinha 8 anos. Porém, o texto diz que no 8º ano do seu reinado, ou seja, com 16 anos de idade, sendo ainda ele adolescente, ele tomou uma grande decisão em sua vida. Pessoal, esses 2 personagens descritos no Antigo Testamento, eles foram reis de Israel, mais especificamente do Reino do Sul, após a divisão no reinado de Roboão. E turma, os 2 reis, ainda na adolescência, eles eram adolescentes como vocês, passaram pela puberdade, a época das grandes transformações, a época onde o corpo do adolescente ainda está em transformação, aonde os hormônios estão trabalhando no corpo do adolescente. O menino, ele está tendo a sua identidade vocal, né? A sua voz está sendo firmada. Nesse período à noite ele fala, a paz do Senhor. De repente ele acorda falando igual o Samuel, a paz do Senhor. Não é verdade? Porque os hormônios estão ali na vida do menino, trabalhando na vida dele, para que ele possa lá na frente se tornar um adulto, um homem com H maiúsculo. A menina não é diferente. O quadril da menina fica mais largo, os seios começam a aparecer, tanto o menino como a menina, surgem os pelos, o primeiro fio de bigode do menino, e o primeiro sempre é inesquecível, não é verdade? De repente aparece no espelho e você olha e fala, apareceu o primeiro fio do meu bigode, não é verdade? Isso é a adolescência. A adolescência é a fase das grandes transformações. E adolescente é adolescente independente do ano que ele nasceu. Isso que acontece na adolescência, Jesus passou quando tinha 12 anos, quando foi no templo. E não foi diferente com Manassés, e não foi diferente com Josias. 2 adolescentes que estavam em fase de transformação, como vocês estão aqui. Alguns estão na puberdade, outros já passaram pela puberdade.
Mas, se houvesse a necessidade de colocar uma placa na frente do rosto do adolescente, nós colocaríamos uma que resumiria muito bem o que é a adolescência: em construção. Você está sendo construído, você está sendo aperfeiçoado. Não apenas nas mudanças físicas do corpo, não apenas na questão biológica do seu corpo, mas mentalmente o adolescente está passando por transformação. O adolescente, ele deseja sair da sombra do pai, da sombra da mãe. Até então ele ouvia a música que o pai ouvia dentro do carro, mas agora ele quer escolher a sua própria música, não é assim, turma? O adolescente, ele começa a valorizar as suas amizades, e muitas vezes a opinião dos seus amigos tem um peso muito maior do que até mesmo os conselhos do seu pai. O adolescente, ele tem uma instabilidade emocional muito grande. Tem dia que ele acorda falante, ele vai para a escola, chega em casa, ele fala o que ele comeu no recreio, ele fala a matéria que a professora deu, ele fala da zoeirinha que o amigo da frente fez com a menina que senta do lado. Ele parece uma matraca 220 volts. Mas tem dia que ela levanta muda, vai para a escola muda, estuda muda, come muda, volta muda e vai dormir muda. E aí a mãe fala assim: que bicho mordeu esse ser de outro planeta. Isso é a adolescência. O adolescente, ele é instável emocionalmente. Tem dia que ele fala com todo mundo, tem dia que ele não pode se olhar no espelho. Isso é natural, porque os hormônios estão trabalhando em você. As mudanças do corpo, as mudanças biológicas, as mudanças da mente estão acontecendo nesta fase, onde você menina, onde você menino, estão sendo preparados para serem adultos plenos. É por isso que a adolescência não se deve ter namoro. É por isso que adolescente não deve contrair qualquer tipo de relacionamento sentimental. Porque o adolescente, ele não consegue administrar os seus próprios sentimentos. Como administrará o sentimento do amado varão? Como você, varão, vai administrar o sentimento da princesa, se você não consegue controlar nem os seus próprios sentimentos? É por isso que existem muitos adultos que não acreditam mais no amor, porque na fase da adolescência, que era uma fase de se aproximar de Deus, que era uma fase para ter experiências com Deus, como essa turma que veio aqui e deu testemunhos de quão grandes coisas Deus fez na vida deles, ele engata um namoro aqui, engata um namoro ali, engata um namoro lá. São tantas decepções que quando chega na vida adulta, ela diz o seguinte: homem não presta, homem é tudo igual. Porque o Zezinho deu errado, com o Joãozinho deu errado, com o Robertinho deu errado, não é assim? E os meninos também. Mulher é tudo igual. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que a adolescência é a fase das grandes transformações, mas também é a fase aonde os adolescentes começam a fazer escolhas. No meio deste monte de turbilhão de mudanças psíquicas, no meio desse turbilhão de mudanças físicas, biológicas, o adolescente passa, nesse momento tão conturbado, passa a fazer as suas primeiras escolhas. E o texto do qual eu fiz leitura aqui nesta noite com vocês,
Está falando de um garoto de 12 anos, chamado Manassés. Qual é o nome dele, turma? Manassés. E Manassés, pessoal, era aquele adolescente que tinha de tudo para dar certo. Diga comigo, tem gente que tem tudo para dar certo na vida, mas no final dá errado. Essa é a história de Manassés. Manassés estava na adolescência, na puberdade, passando pelas mesmas transformações que você enfrenta todos os dias. E aos 12 anos de idade, vem uma grande responsabilidade para Manassés. Manassés, ele sentou nada mais, nada menos do que no trono de Israel. E aquele do qual havia acabado de sair do trono era o seu pai. E por que eu digo que Manassés, ele tinha de tudo para dar certo, turma? Porque o seu pai era nada mais, nada menos do que o rei Ezequias. O rei Ezequias, turma, foi um dos maiores reis que Israel teve. Deus trouxe através da vida de Ezequias um grande avivamento no meio da nação de Israel. Ezequias havia destruído os altares que haviam sido erguidos para que outros deuses fossem adorados. Ezequias foi usado por Deus para que a nação de Israel recebesse um grande livramento numa guerra contra Senaqueribe. Através da vida de Ezequias, Deus mandou um único anjo. O anjo matou 185.000 soldados numa noite. E Deus guardou Jerusalém e o reino do sul de uma grande catástrofe, porque Ezequias havia apresentado aquele problema para Deus dentro do templo, e o Senhor havia feito um milagre em Jerusalém. Mas Ezequias também, queridos, havia sido acometido de uma doença muito grave. O profeta Isaías havia falado para ele: olha, arruma a tua casa, porque você vai morrer. E o texto bíblico diz que o rei Ezequias, ao saber disso, foi para o canto da parede, chorou, chorou, chorou e orou. E Deus fez um milagre e deu ao rei Ezequias mais 15 anos de vida. Nesses 15 anos de vida, nasceu Manassés. Manassés só estava vivo porque Deus tinha feito um milagre na vida do seu pai. Se Deus não houvesse dado para o rei Ezequias 15 anos a mais de vida, ora, se ele tinha 12, significa que ele nasceu 3 anos após a cura do seu pai. Ou seja, Manassés era aquele adolescente que tinha de tudo para dar certo na sua vida. Manassés tinha dentro da sua casa um homem de Deus, uma família que servia a Deus. Se havia alguém que sabia o que era milagre, era Manassés. Ele era a resposta de milagre. Ele só havia nascido porque Deus havia feito um milagre na vida do seu pai. Amados, Manassés, ele começou a governar com 12 anos de idade. Ezequias morreu. E eu imagino, quem sabe a população de Jerusalém. Quem vai reinar? Olha, vai ser Manassés. Todo mundo pensou: ele é milagre. Ele viveu com o pai dele. O pai dele era um homem de oração. O pai dele foi um homem que Deus usou para livrar a nossa nação. Com certeza, filho de peixe, peixinho é. Se Deus foi na vida de Ezequias, com certeza vai ser na vida de Manassés.
Mas, queridos, existem pessoas na vida que elas têm de tudo para dar certo, mas acabam dando errado. Ele tinha um pai abençoado, ele tinha um pai que foi usado por Deus. Com certeza o seu pai lhe ensinou a palavra de Deus. Com certeza seu pai orava pela sua vida. O seu pai tinha exemplo de sobra para transmitir para a vida daquele menino. Mas aos 12 anos, quando ele se sentou na posição mais alta que havia no reino de Jerusalém, o texto vai dizer que tinha 12 anos quando Manassés começou a reinar, e aquele que tinha de tudo para dar certo, deu errado. Sabe por quê? Porque ele escolheu fazer aquilo que não agradava ao Senhor. Eu quero dizer para vocês, adolescentes que aqui estão nesta noite, a adolescência é a fase das grandes transformações. A adolescência é aquela fase onde você está sendo construído para que você seja um homem de valor, para que você seja uma mulher de valor, para que você seja um pai abençoado, para que você seja uma mãe abençoada, para que você seja alguém que tenha o caráter de Cristo refletido na sua vida. E no meio dessas transformações, os adolescentes começam a fazer as suas próprias escolhas. Eu quero dizer para vocês, queridos meninos e meninas de Deus aqui nesta noite, cuidado com as decisões que vocês tomam nesta fase tão importante da vida chamada adolescência. Sabe por quê? Porque Deus disse através do apóstolo Paulo: de Deus não se zomba, porque certamente tudo aquilo que o homem semear, consequentemente ele vai colher. Querido adolescente, cuidado com as amizades que você faz. Cuidado com aquilo que você consome. Cuidado com aquilo que você assiste. Cuidado. Nós somos aquilo que nós absorvemos. Não é nem o que comemos. Nós nos tornamos aquilo que nós absorvemos. Eu perdi a minha vesícula. E por que vocês acham que eu perdi a minha vesícula? Comendo brócolis? Comendo berinjela? Comendo jiló? Não. Eu amo sorvete, pastor. Eu amo Elma Chips, porque é impossível comer o sol. Eu amo batata frita. Meu Deus, é o sonho. Eu acho que vai ter batata frita no céu. E ainda com cheddar. Não, ketchup não, mas um bacon em cima. Senhor amado. Coitado do porco, mas é muito bom um bacon em cima da batata, não é, turma? Pois é, eu perdi a vesícula por causa disso, porque eu como tanta coisa saudável que eu quase morri, porque a minha vesícula apodreceu. A minha vesícula simplesmente estragou-se porque aquilo que eu absorvia não fazia bem para o meu corpo físico. Adolescentes do Senhor, princesas do Rei, eu quero dizer para vocês que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós consumimos, com aquilo que nós assistimos, com aquilo que nós ouvimos, com aquelas pessoas com quem nós andamos, porque essas escolhas poderão trazer grandes consequências sobre as nossas vidas. Muitas dessas consequências
nós levaremos até o último suspiro. Vocês sabiam disso? Adolescentes que se envolvem sexualmente na adolescência e nasce o bebê, levarão o bebê até o final da vida. Então, pessoal, Manassés, ele era um adolescente como vocês, um adolescente que tinha uma mulher, um pai de oração como muitos têm aqui nesta noite, um adolescente que era levado para o templo pelo seu pai, um adolescente que com certeza ouvia o seu pai falar: o meu filho Manassés é um milagre, porque Deus me deu um milagre. Mas infelizmente, aquele adolescente que tinha de tudo para ser um dos melhores reis de Israel, reinou 55 anos. Quando vocês chegarem na casa de vocês, leiam o capítulo de número 33. A Bíblia vai nos dizer que Manassés se tornou um assassino. Ele matou tanta gente que o texto bíblico vai dizer que era como se houvesse um banho de sangue em volta de Jerusalém. Manassés foi responsável pela morte do profeta Isaías. E aquele filho de crente que havia se desviado, cerrou o profeta Isaías no meio. Manassés havia erguido novamente os altares de adoração aos deuses que o seu pai havia derrubado. Imagine ser governado 55 anos, quase 6 décadas, por alguém que não adora a Deus, por alguém que não faz uma oração a Deus, por alguém que não teme a Deus, por alguém que não guarda os mandamentos do Senhor no seu coração. Assim foi a história sombria de Israel durante 60 anos. Há pessoas que têm de tudo para dar certo na vida. A sua família é uma bênção, só ele não vê. O seu pai é usado por Deus, só ela não vê. Ela é um milagre de Deus, porque papai e mamãe fazia como Jó, se colocava de madrugada pela vida dos seus filhos, e você, amado, só está aqui porque Deus ouviu a oração daquela mulher do coque. Há adolescentes que têm de tudo para dar certo, mas dá errado, porque a adolescência é fase de escolhas, e toda escolha tem uma consequência. Agora, queridos, o capítulo 34 fala de um menino que tinha tudo para dar errado. Vamos lá, repita comigo. Há pessoas que têm de tudo para dar errado, mas elas dão certo. Esse menino tinha 16 anos de idade. Quando olhavam para a vida de Josias, meu Deus, quem era o seu avô? Era o assassino do Manassés. Sabe o vozinho? Aquele que brinca com você? Já pensou? Você olhar para o seu avô e falar: meu Deus, ele matou metade de Jerusalém. Pois bem, esse era o vovô de Josias. Mas o pai de Josias então era top. O pai de Josias chamava Amon. E quando vocês lerem o texto bíblico, vocês verão que Amon reinou por apenas 2 anos. Sabe por quê? Porque Amon era tão ruim que ele acabou sendo assassinado. E aí o menino Josias, com 8 anos de idade, o avô, um assassino. O pai havia sido assassinado porque era um rei tão ímpio quanto o seu avô. De repente, aquela criança que era para estar brincando de bola de futebol, aquela criança que poderia estar brincando lá com o PlayStation da época,
estar passeando no shopping de Jerusalém, com a sua família, ele se vê no lugar mais sublime de Israel, que era o trono que o seu pai, o seu avô, o seu bisavô e principalmente o rei Davi havia sentado um dia. Eu imagino em Jerusalém, meu Deus, vocês viram quem vai ser o nosso rei? Um menino. Que menino? Josias. Qual a idade dele? 8 anos. O pai que foi assassinado? O avô que reinou 55 anos e era um assassino? Pois bem, é esse mesmo. Eu imagino o comentário. Já pensou se fosse a gente? Meu Deus, agora que a gente está enrolado, né? Você fala, meu Deus, estamos perdidos. Por quê? Porque há pessoas na vida que quando a gente olha para a vida delas, quando a gente olha para a família delas, quando a gente olha pelo histórico delas, a gente bate o olho e diz, tem tudo para dar errado. Mas não dá certo. Sabe por que, adolescentes? Porque aquele filho que tem a irmã do coque como a sua mãe, porque aquele adolescente que não tem os pais na igreja, porque aquela menina que foi rejeitada pela família, assim como o filho do pastor da igreja, todos eles têm algo em comum: a oportunidade de fazer escolhas. Eu quero dizer para vocês que Deus muitas vezes escolhe as coisas vis deste mundo. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolhe as coisas fracas, as coisas frágeis, aqueles que habitam no montouro, e Deus muitas vezes coloca no meio dos príncipes. Sabe por quê? Porque o que vai te definir não é a sua família, não é a história do teu pai, não é a história da tua mãe, mas é a escolha que você vai fazer ainda na sua adolescência. A Bíblia vai nos dizer que o rei Josias, no 8º ano do seu reinado, ele também fez uma escolha como Manassés. Era fase de fazer escolhas, era fase das transformações, mas era a hora de tomar algumas decisões importantes. E o texto que nós lemos aqui nesta noite vai dizer que aquele garoto de 16 anos de idade, aquele que tinha de tudo para dar errado, ele escolheu buscar ao Senhor de todo o seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero lhe dizer que está aqui alguém nesta noite que tinha de tudo para dar errado. Está alguém aqui nesta noite que tinha de tudo para não estar aqui nesta noite, neste culto tão maravilhoso. Infelizmente, o pai que me gerou me abandonou ainda no ventre da minha mãe. Minha mãe morava em São Paulo. Veio para Jundiaí quando eu tinha apenas 2 anos de idade. Crescemos. A nossa família precisava de Jesus. Aqui está o meu irmão. Quantas brigas, quantas dificuldades no nosso lar. Eu detestava a igreja, eu não gostava de igreja. Eu cantava uma música, Igreja do Titãs, e naquela música eu dizia, eu não gosto de padre, eu não gosto de frade, eu não gosto de pastor, eu não creio no poder de Deus. Era isso que eu cantava. Quando tinha um adolescente na minha classe, como vocês, eu zombava, eu zoava, eu perseguia pesado. Mas dentro do meu coração havia um vazio
do tamanho do mundo. Quantas vezes, com 15 anos, pegava minha bicicleta, depois de algumas discussões dentro de casa, parava ali naquela praça, próximo da escola Paulo Mendes Silva, e eu dizia para mim mesmo: eu sou um erro, eu sou o fruto de uma noite. Por que eu nasci? Para que eu nasci? Eu quero dizer para vocês, o meu pai biológico morreu de cirrose. Tinha muitas mulheres. Eu tenho irmãos que até hoje eu não conheci. E o que eu conheço chama Cláudio Leandro também. Parece coisa de novela, mas não é. Pessoal, eu tinha de tudo para dar errado. Como muitos de vocês aqui. Só que eu quero dizer para você que filho de peixe nem sempre é peixinho. Não é porque seu pai deu errado que você vai dar errado. Não é porque a sua mãe deu errado que você vai dar errado. Não é porque dentro da sua casa tem um mau pai que você vai ser um mau pai. Não é porque a sua mãe nunca lhe disse eu te amo que você não vai um dia abraçar o seu próprio filho, olhar nos olhos dele e dizer eu te amo. Nós estamos diante de um Deus nesta noite que muda histórias. Nós estamos diante de um Deus nessa noite que Ele pega linhas tortas e não escreve linhas tortas. Deus é aquele que pega a linha torta, endireita a linha e escreve uma nova história na vida desta pessoa. Eu tinha 16 anos de idade, a idade de Josias, aquele corintiano doido, que falava que ia ser corintiano até morrer, que a vida dele dizia a ele que era o timão, estava entrando no lugar onde ele menos imaginava que estaria um dia, uma igreja. E naquele dia 12 de janeiro de 1992, eu sei, eu falei para o Vitor, a gente já é de idade avançada, né? Ela falou que 40 já é idade avançada, eu estou com 49, meu Deus, eu estou com o pé na cova. Nesse dia, eu ouvi uma música que eu não era acostumado a ouvir. Eu ouvia rock pesado, eu ouvia Titãs, eu ouvia Bichos Escrotos. Entram no meu lar, invadam o meu paladar. Você vai morrer e não vai para o céu. É bom aprender, a vida é cruel. Era isso que eu cantava. Mas naquele dia, eu ouvi uma música tão linda. E aquela música tocou o coração daquele miserável pecador. Eu ouvi uma palavra que veio de necessidade ao meu coração. Lá estava aquele adolescente de 16 anos de idade, que acreditava que não havia perspectiva de vida para o seu futuro, tomando a decisão que Josias tomou, de buscar ao Senhor, de adorar ao Senhor. E quando a gente busca ao Senhor, a gente derruba os altares. Aquilo que nos prende com o mundo, a gente vai derrubando. Derrubei Titãs, tirei aquele amor doentio pelo Corinthians. Deus me transformou de dentro para fora. E de repente um dia lá estava a minha mãe, eu lá no quintal, pegando cabeça de dinossauro e quebrando e jogando e pegando aqueles discos de rock. A minha mãe falou: menino, você está doido? O que você está fazendo? Mãe, eu escolhi escutar uma música diferente, porque hoje o meu coração é inteiramente de Jesus. Eu quero lhe dizer, adolescente que está aqui nesta noite, a história do teu pai não vai repetir na sua vida pelo poder que há no nome de Jesus. A história
dia triste da tua mãe não vai acontecer na tua vida pelo nome poderoso de Jesus. E sabe por quê? Porque ainda existem Josias. E os Josias estão aqui nesta noite. Estão passando pela instabilidade emocional. Estão passando pela mudança no corpo. Os hormônios estão ali. Eles são atacados todos os dias pela automutilação, pela depressão, pela crise de ansiedade, pela ideologia de gênero. São atacados pelas redes sociais, pelas más companhias que a todo tempo fazem convites que querem tirar você da presença de Deus. Mas eu quero lhe dizer, adolescentes do Senhor, adolescentes que impactam Cubatão, adolescentes que foram escolhidos, chamados, redimidos, cheios da graça e do poder do Espírito Santo. Deus quer que aqueles que têm tudo para dar certo, que deem certo mesmo. Deus quer. Você que é filho da irmã do Coque, Deus quer que você tenha 2 Coque. Se a tua mãe, ela pula amarelinha, quem sabe você não pula amarelinha e solta pipa junto. Não é verdade? Você que tem tudo para dar certo, Deus quer que você dê certo mesmo. Mas você que não tem referencial dentro de casa, você que fala, poxa, eu queria estar tanto um dia no púlpito, pregando, cantando, mas ninguém me vê. Quem é meu pai? Quem é a minha mãe? Ainda que teu pai te desampare, que a tua mãe te desampare, há um Deus que cuida de ti. Há um Deus que te escolheu ainda no formação, no ventre da sua mãe. Há um Deus que permitiu você estar aqui nesta noite, para saber que mesmo aquele que tenha de tudo para dar errado, quando coloca suas mãos, sua vida nas mãos do teu Todo-Poderoso, Ele vai dar certo para a glória do nome do Senhor. Posso fazer o apelo? Convido a todos a se colocarem em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós temos escolhas. Todos nós temos que tomar uma decisão. E cada decisão, cada escolha trará uma consequência. Manassés até hoje é lembrado como um dos piores reis de Israel. Está aqui. Estou falando dele. Ele nem sabe que eu estou falando dele. Está morto. Passaram-se quase 3.000 anos. Eu estou falando de Manassés, de uma forma negativa. Olha só as consequências da escolha dele. Eu estou falando dele hoje, usando ele como um exemplo negativo. Olha a consequência da escolha dele. Foi além morte. Aqui em Cubatão. E eu tenho certeza que não será a última mensagem sobre ele. Agora, aquela criança de 8 anos de idade, que o pai foi assassinado, que o vô era um assassino, aquela criança que não tinha uma família, aquela criança que tinha uma grande responsabilidade, aquela criança que não tinha referência para falar, meu pai, valorize teu pai. Aqueles que têm pais na igreja, turma, valorize. Seu pai não vai ser perfeito, sua mãe não vai ser perfeita. Valorize. Se a gente pudesse ter os nossos pais servindo a Deus. Até hoje, a minha mãe precisa de salvação. Eu espero ver a minha mãe entregando a vida dela para Jesus. Agora você que tem pai na igreja,
valorize, abrace. Ela não é perfeita como você não é. Muitas vezes você fica emburradinho, sabe por quê? Porque ela quer te proteger, porque ela não quer que você faça o mesmo erro que ela cometeu. E nesta noite eu gostaria de saber, primeiro, quem é aquele adolescente que deseja tomar a decisão de Josias, entregar a sua vida para Jesus, colocar no seu coração: Senhor, eu quero a partir de hoje buscar ao Senhor. Você tem tudo para dar errado, mas o Deus que faz o errado dar certo está aqui para mudar a sua vida, como mudou a vida de Josias, como mudou a vida do Cláudio há 32 anos atrás. Ele está aqui para te dar uma família, e essa família é a família de Deus. Aqui estão pais espirituais, mães espirituais, que te abraçarão, que orarão por você, que colocarão você no melhor lugar, que é debaixo do joelho deles. Alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, que deseja ter uma vida nova com Cristo Jesus. Alguém nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, está longe, está distante. Você que tem tudo para dar certo, mas se esfriou. O seu coração titubeia entre dois pensamentos. Aqui eu estou bem, mas chega na escola, parece que tudo que você aprendeu esvazia-se do seu vaso. Há alguém aqui nesta noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, voltar para Jesus? Se não há, estaremos orando nesse momento. Deus quer que você dê certo, Deus quer que você prospere, Deus quer que você seja um homem de Deus, Deus quer que você seja uma mulher de Deus, Deus quer que você trabalhe numa grande empresa, Deus quer que você tenha uma família abençoada, Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo, Deus quer que você pregue a tempo e fora de tempo, Deus quer curar através das suas mãos, Deus quer habitar no seu coração, Deus quer ser o seu melhor amigo nas horas incertas da vida. Ela está aceitando Jesus, ela está aceitando Jesus. Louvado é o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Há mais alguém nesta noite? Há mais alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, que deseja buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma? Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês: meu pai não é crente, minha mãe ainda não serve a Deus. Eu jamais imaginei ser pastor de uma igreja que eu perseguia, mas os planos de Deus são mais altos do que os nossos, os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. E eu estou aqui com vocês esta noite.